Olá! Opa! Voltou aparecendo, né? Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Sim, pessoal, vou fazer um tipo ao vivo hoje. Vou falar para vocês que a partir de hoje, sexta e sábado à noite, também teremos tipo ao vivo, tá bom? Que é também para eu dar uma descansada, né, de em vez de ficar com aquele compromisso de todo final de semana, né, sexta e sábado pelo menos, tá aqui para fazer o ao vivo, tá? Que é o tempo que a gente tem para ficar com as crianças, eles cobram, as crianças me cobram, sabe, de sentar, assistir alguma coisa com eles, jogar um videogame, alguma coisa assim, sabe? Ficar com eles, ficar descansar, às vezes nem tanto descansar, mas ficar ali sem ter aquele compromisso de ter que estar aqui nesse horário, entendeu? Então a gente de sexta e sábado a gente vai ter tipo ao vivo também, e eu já falo aqui para vocês ficarem avisados que não teremos lives de sexta nem de sábado, tá? Vai ter o tipo ao vivo das 11 na sexta, um tipo ao vivo à noite, às 10 da noite. De sábado, a coletânea de relatos às 11 e à noite, às 10 da noite, mais um relato tipo ao vivo. E aí, domingo à noite, a gente tem live, tá bom? Domingo à noite, por enquanto, ainda assim, a live normal e a live para os membros do canal, tá? 2 lives, certo? Espero que compreendam. Então vamos com este. Não, antes, para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal. É um mosquitinho, sabe aqueles que fica assim, ó, querendo entrar na nossa respiração, no nosso ouvido, no nosso nariz? É um mosquitinho. Pra quem não conhece, nós somos o canal Assombrado. Temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites tem relato ao vivo, agora menos de sexta e sábado, entre 10 e 11 horas da noite. Todos os dias às 11 da manhã tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo. 12:30 tem vídeos do Matheus, Almanaque Assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e de domingo especial do Matheus. Ok? Temos a nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Vai lá, faz uma visitinha, você vai encontrar diversas camisetas no tema sobrenatural que brilham no escuro, como esta nova camiseta aqui, ó, da vampirona, da vampira aqui, ó, brilha inteirinha no escuro, tá? Está lá na loja assombrada.com.br. E não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, tá bom? Vamos então ao relato de hoje. O relato de hoje parece aqueles filmes dos anos 80, que é Christine. Vocês lembram do filme Christine? Eu não lembro como que Christine... Era um carro. Christine era um carro preto lá, um carrão que eu não lembro que carro mais que era, não lembro. Mas este daqui é Christine, a BMW assombrada. Vamos ver o relato. Olá, Mateusiana, sigo este relato com os nomes fictícios, ok, nomes trocados. Bem, eu, fulano, desde pequeno sempre fui apaixonado por carros e de uns anos pra cá sempre tive carros diferenciados. Em 2016, por um evento, esse relato, pessoal, é de 2017, ok? E eu estou contando agora. Em 2016, por um evento que não merece estar neste relato, precisei me desfazer do meu carro novo. E já que tive que fazer esse esforço, defini que iria realizar o sonho de ter uma BMW. Após muita pesquisa, achei o carro em outro estado, muito bonito por fotos, e o dono se mostrou muito prestativo, fazendo vídeos e fotos do carro conforme eu pedia. Após certa negociação, resolvi ir buscar o carro sem contar a ninguém aqui em casa, pois era 10 anos mais sem contar a ninguém em casa, pois era 10 anos mais antigo que o meu atual carro e havia detalhes a serem resolvidos. Fechei o negócio e peguei uma BMW, né? Mesmo que seja 10 anos atrás, que nem Mercedes, né? É outra coisa. Bom, fechei o negócio e peguei a estrada de volta para casa. Seria 6 horas de viagem. Pois bem, seriam.
O ex-dono havia deixado um crucifixo no espelho retrovisor interno e andando com o carro, resolvi tirar o mesmo e guardá-lo. Em seguida, após o primeiro pedágio, o carro superaqueceu. Encostei e meus problemas começavam a ir. Precisei voltar para a cidade de Guincho, fazer uma enorme revisão e subir novamente. Após 230 quilômetros, o carro apresentou problema, mas consegui, rezando muito, seguir viagem e cheguei na minha casa 7 horas depois de muito sofrimento na estrada. Seguidos os meses, após começar a reforma no carro, acredito, eu não conseguia curtir o carro. Ele apresentava problemas e aí comecei a reparar que era exatamente a cada 700 quilômetros que giravam no odômetro que apresentava problemas, é isso? Achei estranho, mas quis acreditar que era coisa da minha cabeça. Depois que transferi o carro para o meu nome, descobri que o carro havia sofrido uma batida. Não muito forte, e não por menos o carro já havia tido 14 donos em 16 anos. O que me deixou espantado. Peraí, meu carro tinha... o carro era 10 anos mais velho que o dele. Bom, então o carro já tinha tido 14 donos em 16 anos, o que me deixou espantado. De uma família kardecista, resolvi colocar no carro uma figa, jogar sal, De uma família kardecista, resolvi colocar no carro figa, jogar sal, tirar olho gordo, etc. E os problemas não se resolviam. A cada dia que passava, ficava mais endividado com esse carro e não conseguia curti-lo. Eu não me sentia à vontade com ele. O estopim das situações foi quando, após meses, a parte mais kardecista da minha família viu o carro pela primeira vez. E aos sussurros, ao sair do restaurante, um tio me disse: "Tem gente aí dentro." Eu entrei no carro sem entender muito e após sair do restaurante, o carro começou a falhar. Muitas vezes. E só parou de falhar ao entrar na rua da minha casa. Oh, Laia. Em uma reunião de família, um espírito ruim deu passagem e ficou me olhando. Muito feio. Como assim? Você viu o espírito? Após algum tempo, ele começou a olhar a chave do carro que estava em cima de uma mesa. Meu tio pediu para que eu entregasse a chave e ele começou a rugir com muita raiva e apertava a chave para quebrar. O espírito? Após 30 minutos de orações, ele soltou a chave, jogando-a em mim e dizendo: "Você tem muita sorte." Acreditei que ali ele havia seguido seu caminho. Em uma reunião de família, um espírito ruim deu passagem e ficou me olhando. Incorporou em alguém o espírito, é isso? E aí ficou olhando para ele muito feio, catou a chave do carro, jogou, beleza. Dias depois, desmontando o carro para uma limpeza, eu achei uma mancha com um tom avermelhado escuro e não consegui retirar essa mancha. Um conhecido que trabalha com higiene veicular tentou retirar a mancha e me disse o que suspeitava. Aquilo deveria ser sangue e não ia sair, pois ficou muito tempo naquele local. Passaram-se alguns meses de tentativas de guias espirituais de resolver os problemas do carro que sempre aconteciam aos exatos 700 quilômetros do odômetro. Com rezas diversas, velas e nada melhorava a situação do carro. Após 2 meses com o carro parado, guardando dinheiro, fiz uma grande revisão, na qual gastei tudo que eu tinha. E após usar o carro com exatamente 742 quilômetros após isso, ele voltou a dar o mesmo problema que aconteceu no primeiro dia que eu peguei. Aquilo me derrubou e mostrou que não deveria mais lutar pelo carro. Passaram-se alguns meses de voltei no relato aqui. Não deveria mais lutar por aquele carro. Resolvi enviar a mecânica mais uma vez e no mesmo dia anunciei esse carro para vender,
pois eu não queria viver pagando conserto e convivendo com algo que eu não tinha a menor confiança de andar, né? Nunca viajei com o carro, nunca passei dos 120 quilômetros por hora por medo. Enfim, não havia um feeling, principalmente após esses acontecimentos. Na mesma semana, um interessado veio até minha casa ver o carro e por telefone, após ver, combinamos de fechar negócio na outra semana. No mesmo final de semana, tive uma viagem com a minha namorada e com amigos, onde no domingo ela estava muito estranha, calma e inquieta. Ela é médium, mas não aceita o dom que tem. Tem muito medo de receber espíritos ruins e tenta evitar qualquer contato. Ela, inclusive, já viu vultos dentro do carro e não gostava de andar nele. E sempre dizia que eu ficava estranho quando eu saía com o carro, eu ficava nervoso e agressivo. Nesse domingo da viagem, iríamos almoçar, passear na cidade e então irmos embora. Mas percebi ela muito nervosa, inquieta, com o olhar fixo para as coisas, sabe? E próximo das outras pessoas ela estava normal. Apenas quando estava comigo ela ficava assim. Lembrando que eu não fui viajar com esse carro, eu utilizei outro. Na volta, dentro do carro, ela começou a chorar, me falando que queria terminar, que não fazia bem estarmos juntos, que ela me prejudicava, que eu não sabia o que eu queria, enfim. Tudo que nunca aconteceu em 3 anos juntos, mal brigados, e isso não fazia sentido. Mal brigados? Tudo que nunca aconteceu. Acho que em 3 anos juntos mal brigamos, acho que é isso. Então aquilo, o pedido de término de namoro não fazia sentido. Perguntei para ela, quem está aí? E no mesmo segundo ela me olhou rápido e disse, sou eu, amor, dando uma risada de alguém que está tramando algo. Então eu respondi, não, você pode estar aí, mas tem gente junto e que não é bem-vinda nesse carro. Nesse mesmo instante ela começou a chorar muito. Coloquei minha mão em sua cabeça e comecei a orar muito também. Tudo isso a 100 km por hora em uma serra perigosa. Gente! Após 10 minutos de muita oração, ela começou a gritar dentro do carro, se debatendo e dizendo, para de falar, por favor, para, sai daqui, você não vai passar. Então, em um gesto desesperado e sempre prestando muita atenção na estrada, fiz um Pai Nosso em voz alta, Ave Maria em voz alta e fui rezando muito alto e com muita fé. Em alguns minutos, ela parou de gritar e começou a voltar a si. Ainda muito assustada, rezou comigo e começou a tomar consciência do que havia ocorrido. Expliquei para ela alguns detalhes do que houve e ela me disse, eu vou botar fogo naquele seu carro. Até então eu não havia entendido o que é que estava incomodando ela e isso foi uma surpresa para mim. Me voltei para ela e perguntei, por que você está falando isso? E ela, sem pensar, me disse, aquele bicho dentro do seu carro estava falando no meu ouvido, me mandando bater a cabeça com toda a minha força na janela para que você perdesse o controle do carro e sofresse um acidente. E que se não fizesse, ele iria causar um acidente no caminho da mesma forma. Após isso, me subiu uma raiva tão grande e eu comecei a falar em nome de Deus e Jesus muito alto no carro, enfatizando que ali não havia espaço para essas coisas, pois Deus estava conosco e nada iria deixar acontecer. Nesse meio tempo, o rádio do carro simplesmente parou de sair qualquer som. Meu celular, que estava com o GPS, não funcionava mais e mesmo assim continuei de mãos dadas com ela e rezando até que certo tempo depois, que não sei precisar muito, mas o rádio e o celular voltaram ao normal. Ela olhou para mim e me disse, seu guia espiritual mandou acender 7 velas e de 7 dias na igreja, assim que possível. Após isso, a viagem foi tranquila e evitei comentar do assunto com ela. Na volta, o rapaz que havia marcado de comprar o carro desistiu sem falar muita coisa.
Alguns dias depois, comprei as velas e acendi em uma igreja, conforme pedido, coincidentemente no Dia das Almas, e rezei para que aquele espírito fosse embora em paz para onde deveria ir. Tive, após isso, muitos interessados. Cerca de 6 pessoas vieram ver o carro e com todas o carro dava um problema na hora de mostrar. Ou ele falhava, ou as luzes piscavam, o carro não destravava as portas, etc, etc. Tudo era normalizado depois que elas saíam. Então, desde o começo, um mecânico de outro estado sempre me oferecia o carro dele em troca, há quase um mês. E nunca aceitei, pois eu queria dinheiro. Pela situação que estava, todas as pessoas que vinham ver o carro e ele apresentava problemas, cogitei aceitar a troca. Já que ele é mecânico e disse não se importar com nenhum problema que o carro viesse a dar, nem na viagem de volta, pois ele queria o carro de qualquer forma, pois era o sonho dele. Então, nesse período de venda, estive muito nervoso, com medo do carro dar problema com outra pessoa. Eu não dormia direito, sempre acordando entre 2 e 3 da manhã, com náuseas, diarreia. Enfim, resolvi que iria pôr um fim nisso e resolvi trocar o carro com a pessoa que ficou muito feliz com a troca. Levou o carro embora e não tive mais notícias por 2 semanas. Após a venda, melhorei muito, fiquei mais calmo. Agora durmo todas as noites que antes não dormia. Quitei todas as dívidas que esse carro me deixou e agora sinto que consigo seguir em frente. Eis que, para minha surpresa, o novo dono me mandou uma mensagem, dizendo que na volta da viagem deu tudo certo, exceto que após 700 quilômetros de 1.000 quilômetros que ele deveria percorrer, o carro deu problema, novamente, com o mesmo defeito de quando eu comprei, mas que ele conseguiu chegar em casa após algumas dores de cabeça na estrada e que estava reformando o carro. Conclusão? O que achei ser coisa da minha cabeça dos 700 quilômetros me provou que realmente era o espírito que causava. Vender o carro a um mecânico foi de longe a melhor das saídas, pois por mais que o carro quebre com 700 quilômetros, ele sempre vai arrumar pela facilidade que tem, e o espírito não vai ter tanta efetividade. Depois de tudo, outros espíritos me contataram que ele, o espírito, é um ex-dono do carro que teve que se separar do carro por força da família e disse que se ele não poderia ter o carro, mais ninguém iria usufruir. Então, por isso, ele, após morrer, eu acredito que morreu dentro do carro, ele ficou ali, tentando não deixar que as pessoas fossem felizes dentro do carro dele. O espírito se incomodava muito comigo e por isso me atacava tão constantemente, já que como tenho muita luz e estava muito empenhado em restaurar o carro, isso o incomodava profundamente. O filme Christine, de 1983, relata um carro amaldiçoado e sempre relacionei a história do meu carro. Hoje eu dou risada, mas na época isso me assustava. Bem, acredito que seja isso. Me desculpem caso fique muito grande e com erros dos mais variados. Fazia um bom tempo que eu não escrevia tanto e sobre uma história que me assustou muito. Continuem sempre assim com o canal, assisto todos os dias. Até! Um beijo para você, muito obrigada pelo relato. E não é incomum, assim, não é tão comum, mas a gente tem outros relatos de carros assombrados aqui no canal, não é mesmo? Que a gente já contou aqui carros nesse sentido. Então, acho que carro é uma coisa que a gente fala de problemas em comprar coisas usadas, né? Você comprar roupa usada, móveis usados, eles podem vir com espíritos, você não sabe a energia da pessoa naquilo. E carro? Porque, né, não dá pra toda hora tá comprando um carro zerinho, né? A gente, quem nunca aí foi atrás de carro usado? Gente, a maioria, né, a gente compra carro usado, claro. E aí?
E se esse carro aí, a história por trás dele, a energia, o que aconteceu com ele, quem era o dono, será que o dono morreu, o dono queria o carro, não queria o carro, o que aconteceu dentro do carro, a energia que vem no carro. E aí tem essas histórias, sim, de que o carro vem assombradão, galera. E não importa se é um Passatão ou se é uma BMW, mas que a assombração tá ali, não é? Se você tem uma história com um carro assombrado, se você já comprou um carro e acredita que ele era assombrado, ou uma moto, ou vai saber, tem relato de moto assombrada também. Manda o seu relato pra gente, ok? Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês e a gente se vê logo mais, ok? No próximo relato. Beijos e fui!